Testemunho do irmão em Cristo Álvaro Hernández, da cidade de Caracas, na Venezuela. Ele que foi arrebatado ao inferno e relata tudo o que viu. As revelações aconteceram no ano de 1995 e é direcionada para todas as igrejas em geral. Aviso importante: a igreja está em perigo. Deus seja louvado, que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo chegue a todo o coração. Agradeço a Deus por esta boa preparação de estar aqui com os irmãos. Minha alma se alegra diante de Deus. Quero lhe dizer que não somos o povo preferido de Deus, a menos que sejamos uma igreja que vive em santidade. Num dia em que eu estava orando a Deus ao amanhecer e minha alma foi levada a Ele. Quando olhei, me deparei com um ser de luz. O anjo do Senhor veio me buscar e juntos descemos ao vale das trevas, ou seja, o inferno. Esse é o lugar de perdição onde as pessoas que perderam o caminho da salvação e nunca mais retornaram. Pessoas que se perdem em drogas, álcool e não conseguem encontrar a verdade. Eles não sabiam o que fazer com suas vidas. Lá no inferno ninguém se vê parado perto um do outro. Não há saída nem como escapar dos demônios. Eles estão eternamente perdidos, não existe nenhuma esperança de escapar dali e no dia do juízo final serão lançados no lago de fogo e enxofre e eternamente sofrerão por seus pecados. As pessoas que andam perdidas no pecado ao morrerem irão para o inferno. As almas que estão lá foram esquecidas por Deus. Na terra, Deus envia a chuva, envia o sol e faça as árvores produzirem seus frutos para as pessoas comerem. A terra produz o alimento para as pessoas e o ar fornece o oxigênio para respirar. Na terra temos nossos lares, temos uma cama para dormir e um cobertor para aquecer. Tudo isso é sinal de que Deus ama a humanidade e nunca se esquece deles. Pessoas que se perdem. Porém, no inferno, não há dia, não há luz nem comida, água ou oxigênio para respirar. Não há chuva, não há sol nem árvore de frutos. Essas almas estão perdidas eternamente. Agora irei relatar o que vi no inferno referente ao uso de certos tipos de roupas que não agradam a Deus. Eu estava caminhando com o anjo no inferno. O demônio me mostrou uma máquina que produz uma variedade de shorts masculinos e femininos. Ele disse que esses shorts serão levados até a terra. Essa é a nova moda que surgirá. Avise-os na terra de que, se eles não pararem de usar meus shorts, suas almas cairão no inferno quando morrerem. As mulheres também devem parar de usar nossos modelos de roupas íntimas como tangas que provocam sensualidade. Também pude ver sobre certos cortes de cabelo que são idealizados por demônios no inferno para motivar as pessoas a usarem, principalmente os jovens. Então o diabo chamou vários outros demônios com cortes de cabelo diferentes para se apresentar. Cortes de cabelo femininos e masculinos. Ele disse: esta é a nossa moda que está sendo lançada na Terra. Notei vários cortes de cabelo radicais e diferentes. Alguns com desenhos na nuca, outros com riscos, outros também continham desenhos na cabeça e com símbolos satânicos que tiram a imagem de Deus. Também vi mulheres crentes no inferno cortando seus cabelos. Elas cortaram o símbolo da aliança de suas cabeças. Vi no inferno irmãos que faziam cortes de cabelo da moda, cortes extravagantes que chamam a atenção. E estavam aprisionados ali naquele lugar de sofrimento. Irei relatar o que vi no inferno referente ao uso de cosméticos. Outras mulheres que estão no inferno é porque pintavam as suas unhas. Os demônios cortavam os dedos dessas irmãs. E os que pintaram os seus cabelos, os demônios arrancavam o couro cabeludo e deixavam as irmãs totalmente sem seus cabelos. Aquelas que usavam batom e estavam ali no inferno tinham seus lábios arrancados da boca, tornando-se apenas o esqueleto. Aqueles que usavam brincos tiveram suas orelhas arrancadas e só se via 2 buracos em vez das orelhas. Aquelas que usavam maquiagem tinham o rosto consumido pelo fogo. Aos que usavam colares tinham os seus pescoços cortados. Sobre roupas sexy, ou seja, aquelas indecentes que chamam a atenção, que despertam a sensualidade e a lascívia. Vou relatar o que foi me mostrado. Vi no inferno mulheres que usavam calças compridas e também aquelas que usavam bermudas.
Vi irmãs no inferno por usar saias curtas que estavam acima dos joelhos, e também vi mulheres que usavam vestidos e saias agarrados firmemente ao corpo. Vi homens cristãos que usavam roupas apertadas em seus corpos. Vi irmãs no inferno por usar saias rachadas e sapatos de salto alto. Eu vi aqueles que andavam sem camisa. Vi irmãos que estão no inferno por usar camisas sem mangas e que usam shorts em casa e gostam de roupas assim e saem para a rua. E tudo isso que vi são irmãos de várias denominações, de várias igrejas. Sobre cultura, irei relatar agora o que vi no inferno. Vi irmãos no inferno, os que faziam musculação. Seus desejos eram ser musculosos e fortes, para usar roupas apertadas e sensuais, com isso atrair a atenção das pessoas para si. Sobre o pecado de adultério, vou falar o que me foi revelado. O anjo me disse: você acha que não há ninguém da sua igreja neste lugar? O anjo me levou para um lugar onde eu vi uma irmã da minha igreja. Essa irmã já havia morrido há 5 anos. Senti medo ao ver ela ali. Então o anjo me disse: ela está aqui porque desejava o marido de outra mulher e ela nunca se arrependeu de seus pecados e por isso veio para esse lugar. Eu vi um ancião no inferno. O anjo disse: ele está aqui por desejar uma jovem de sua igreja, pois sendo casado, cometeu adultério em seu coração, traindo a sua esposa. Eu não acreditava em ver pessoas da Irmandade ali. O anjo me mostrou uma irmã que estava sofrendo no inferno porque tinha pensamentos impuros, fantasiava e imaginava fazer sexo em sua mente. Ela era solteira e cometeu fornicação em sua mente com a foto de um rapaz. A palavra de Deus nos adverte na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 9 e 10. Acaso não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem fornicários, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Eu vi alguns irmãos que estão lá por causa do erotismo. O homem usava fantasias sexuais e a sua esposa, que também está naquele lugar, usava fantasias sexuais para estimular o ato conjugal. Vi cristãos, homens e mulheres, por causa dessas fantasias sexuais. Essas pessoas introduziram objetos em suas partes íntimas para se satisfazerem e nunca se arrependeram de seus atos pecaminosos quando ainda estavam na terra. Ao morrerem, foram para aquele lugar. Esses mesmos, quando chegaram ao inferno, suas partes íntimas foram atormentadas por demônios. O anjo me mostrou uma indústria sodomita de objetos sexuais, roupas e fantasias. Sobre o pecado de inveja, o anjo me mostrou um diácono que pertenceu à igreja. Ele está lá por causa da inveja. Ele sentia forte inveja por causa de um irmão que possuía um automóvel e ele não tinha. Sobre a crueldade com os animais, pude ver um homem no inferno por seus atos de maltratar os animais. Um outro homem que vi sentia prazer em matar animais de estimação. Difamação. Eu vi pastores no inferno por usarem as mídias sociais para atacar as igrejas que pregavam a verdade e os ensinamentos de Deus. Através das mídias, eles difamavam esses servos de Deus. Sobre bebidas alcoólicas, pude contemplar ali irmãos que se embriagavam com cervejas, vinhos e outros tipos de bebidas. Suas almas eram punidas por causa de seus pecados. Nunca se arrependeram de seus pecados enquanto estavam vivos na terra. Sobre espíritos familiares, prestem bastante atenção ao que vi no inferno. Um demônio estava circulando ali, fingindo não ser demônio. Ele foi multifacetado e se transformou em várias pessoas que estavam presas ali. Então o anjo me disse: ele assume a aparência das almas que estão neste lugar e vai até a terra para enganar aqueles que praticam o espiritismo, o ocultismo e também as pessoas que neles acreditam. Com isso fazem com que acreditem suas mentiras. Pois essas pessoas que estão no inferno jamais podem sair de lá. Aquele demônio pegou então o nome de uma pessoa e foi para a terra nesse propósito. Ele se transfigurava em várias faces, tanto de homens como de mulheres e até anjos.
Ele tem uma grande capacidade de assumir aparências. Então fiquei observando as suas artimanhas. O poder da oração da igreja. De repente, houve uma grande explosão no inferno que abalou os demônios. O anjo disse: quem causou isso foi uma igreja, restaurando ao amanhecer. O anjo me tirou do inferno e me levou até a terra, onde era essa igreja, que estava orando naquele momento da explosão, e os irmãos estavam em fervente oração sobre dormir nu. Então o anjo me levou para um lar cristão, e o anjo que guardava eles se retirou daquela casa, porque o casal estava dormindo totalmente despidos. Então um terrível demônio se aproximou deles para atormentá-los. Algo muito importante que o anjo me fez entender é sobre a questão do dízimo. Então o anjo me falou assim: o dízimo não é da lei. Antes que a lei fosse dada por Moisés, o dízimo já existia. Em Gênesis, capítulo 14, no versículo 20, diz: deu a ele o dízimo de tudo. Ele viveu pela fé, e não pela lei, e todos os que andam na graça tornam-se filhos da fé de Abraão. Assim como Abraão deu o dízimo ao rei de Salém, que é Melquisedeque, a igreja também precisa ter a mesma atitude em relação a Jesus. Melquisedeque simbolizava Jesus no Antigo Testamento. Após essa revelação, comecei a dizimar. Ninguém é obrigado a saber a quantidade de dinheiro que você oferece. Se seu ancião não concordar, mas você puder dar o dízimo, ele não poderá impedir, e também não perguntará quanto será oferecido. Eu dou o dízimo e ninguém nunca soube até hoje da palavra de Deus. O anjo me entregou uma espada. Quando peguei a espada, senti o peso e não consegui levantá-la. Então ele disse: este é o peso da palavra que o levará. Você não pode lidar com esta espada hoje, porque você não lê a palavra. Mas amanhã você terá a capacidade de lidar com a palavra e se esforçará o suficiente para levantar sonhos. Hoje você receberá o presente dos sonhos, assim como José. E eu falarei com você através dos sonhos. Agora volte ao seu corpo. Então voltei à terra e comecei a orar. E o Espírito Santo me revelou 13 tipos de pessoas na igreja. À noite eu orei e fui dormir e, pela primeira vez, tive uma revelação no sonho. Um anjo apareceu no meu sonho e disse que me revelaria cerca de 13 templos. A primeira casa que vi no sonho: corpo de demônios. O anjo disse: eu lhe mostrarei como são as casas espirituais de todo cristão no templo. O anjo me levou para a primeira casa. Era uma casa escura e nós entramos nela. Quando começamos a andar, encontramos ratos, insetos, baratas e vermes. Um grande cheiro de carne podre inundou a casa. Caminhei com o anjo por vários cômodos da casa e sempre encontrava insetos. A casa estava bagunçada e abandonada. Entrei em uma parte daquela casa e uma cobra pulou em minha direção para injetar seu veneno. Mas eu era capaz de me esquivar a tempo e mais à frente da casa encontramos muitas cobras juntas. Perguntei ao anjo: que lugar é esse? Onde estamos? Então o anjo me tirou daquela casa e me levou pelo ar e me respondeu: eles são as casas espirituais dos membros da sua denominação. Eles têm seus interiores cheios de moradas de demônios. Seus corações são escuros e cheios de pecados. Esta casa onde você estava simboliza a vida de alguns membros da sua igreja. Eu disse a ele: como pode ser? Somos um povo santo, minha igreja subirá ao céu. E o anjo disse: não há salvação coletiva. Onde há o trigo, também existe o joio. A segunda casa: alojamento de mídia. Então me levou à segunda casa. Entramos e notei que ela estava cheia de ferros com fogos semelhantes a tochas. E elas iluminavam todos os cantos da casa. Vi que havia grandes rachaduras em direção à rua. Um vento forte entrou na casa e apagou aquelas tochas, e tudo ficou escuro. Alguns minutos depois, morcegos e um enxame de gafanhotos entrarão. Então, aquela casa
se tornou desconfortável por causa do barulho dos gafanhotos e dos morcegos. O anjo disse: a casa que você viu tinha 7 fogos, que são os castiçais que simbolizam a presença do Espírito Santo. O vento que entrou e apagou as chamas é a influência do mundo que entrou na vida dos salvos. Por isso as chamas do Espírito Santo desapareceram e o azeite se foi, deixando a vida nas trevas. O pecado entrou e se estabeleceu dentro de suas casas através da mídia. Os verdadeiros cristãos não são conhecidos publicamente e não têm conexão com a mídia diabólica. A televisão foi criada para oferecer fama, dinheiro e exaltar os homens como estrelas do mundo. Satanás deu esse poder àqueles que o seguem. Jesus recusou tudo isso na terra, quando o diabo lhe ofereceu a proposta no deserto. Os cristãos de programação evangélica se venderam para se tornar famosos na mídia. Casa 3. O corpo de pecado. O anjo me levou para a terceira casa. Um vento forte sacudiu sua fundação e o telhado começou a cair. A casa desabou por toda parte e aquele vento forte estava infestado de abutres, entrando em seu interior. O anjo disse: este é o fim para todos os que permanecem no pecado. Esses abutres simbolizam os poderes da destruição. Esse tipo de pessoa não é fundamentado e estruturado na palavra, mas é encontrado nas denominações. Casa 4. Corpo do mal. O anjo me levou para a quarta casa. E havia um homem de preto na frente da porta. A porta se abriu para o homem de túnica preta, que parecia um vampiro. Eu estava com medo de entrar naquela casa. Então o anjo me disse: não temas, ele não nos vê. Entramos na casa e este homem estava destruindo a casa inteira com uma espada. Todos os móveis daquela casa foram destruídos. O homem acendeu uma lanterna para clarear a casa. O fogo estava vermelho. Esse fogo simboliza a presença do mal. Casa 5. Alojamento da sedução. O anjo me levou para a quinta casa. A moradora era uma linda mulher. Ela usava um vestido curto e justo. Seus lábios vermelhos brilhavam. Era sensual e sedutora. Parecia uma modelo. Nessa casa havia muitas luzes coloridas. Parecia uma casa de festa, de canções e danças. O anjo me tirou da casa e por fora havia muitos desenhos, pinturas rosa, vermelho, preto, verde, azul e roxo. Eram 6 cores que adornavam, simbolizando alguns dos números da besta. A casa era atraente. O anjo disse: essa mulher é o demônio sedutor e que habita os corpos de muitas mulheres de sua igreja. Ele se instala dentro delas, muda suas personalidades, tornando-as mais sexys e atraentes. Seus interiores são sensualmente atraentes, fazendo com que apareçam suas obras. As obras do coração são manifestas na carne. Uma mulher que vive dessa maneira não tem o interior limpo, seu coração é cheio de lascívia. As mulheres das igrejas estão imitando esse demônio da beleza. Isso significa que elas são controladas por esse demônio. Casa 6. Corpo da idade. O anjo me levou para a sexta casa. Era uma casa muito antiga e cheia de buracos. Dentro dessa casa havia um grupo de homens vestidos de branco. E eles consertaram a casa e fecharam as fendas com cimento e depois pintaram a casa de branco por fora. E fizeram uma reforma no seu interior, deixando a casa perfeita. A casa estava sem luz, mas os homens usavam eletricidade e a luz iluminava a casa inteira. O anjo disse: esses que você viu são anjos que trabalham na terra, reformando a vida daqueles que estiveram na igreja e envelheceram. Espiritualmente, eles não sentem mais a presença de Deus e serão renovados como esta velha casa. A cor branca que você viu na casa é a justificação deles através de Jesus. Casa 7. Corpo do Espírito Santo. O anjo me levou para a sétima casa. Havia barulho de animais ferozes nela. Senti medo de entrar, mas confiei no anjo que estava comigo e tentei entrar.
mas ele me impediu e ficou parado na porta. Então um homem, trajando uma veste branca, veio à porta. Ele entrou na casa e os animais saíram, fugindo da sua presença. Aquele homem expulsou aqueles demônios e tirou toda a sujeira daquela casa. Jogou fora as coisas antigas. Então o mau cheiro desapareceu e um perfume exalou por toda a casa. Vamos entrar, me disse o anjo. E aquele homem, vestido de branco, que estava dentro da casa, acendeu um fogo e colocou uma placa com letras de ouro que dizia: aqui o ladrão não entra. Então trancou a porta e preparou uma mesa de jantar para mim e para o anjo. Sentamos juntamente com ele. De repente, aqueles monstros que haviam saído voltaram e começaram a bater na porta para entrar, mas a porta estava trancada. Então eles não conseguiram entrar e foram embora. O anjo disse: quando Jesus voltar, somente os que têm o selo da chama serão levados com ele. Esta é a marca daqueles que têm o Espírito Santo em suas vidas. Casa 8. Corpo da Palavra. O anjo me levou para a 8ª casa. Estava sendo construída por um homem. Quando ele terminou de construir a casa, um grande terremoto desestabilizou suas colunas. Suas estruturas e alicerces não resistiram ao terremoto e a casa caiu. Ouvi quando o anjo disse: qualquer vida que se edifique sobre as doutrinas dos homens não suportará provações. Quando ele me contou isso, um grupo de anjos trabalhadores pegou todas as pedras dos escombros e começou a reconstruir. As paredes com os pilares foram erguidas mais uma vez e permaneceram firmes. Então outro grande terremoto novamente sacudiu a casa, mas ela ficou firme e em pé. Aquela casa foi consertada e restaurada depois que caiu. Sua condição estava perfeita em comparação com o primeiro estado. O anjo disse: quando vidas são construídas sobre os fundamentos da palavra de Deus, elas resistem à tempestade, porque a palavra permanece para sempre. E se as provações causarem feridas, elas atam e curam. E os anjos estavam fechando as rachaduras na casa causadas pelo terremoto. Casa 9. Alojamento de Jesus. O anjo me levou para a 9ª casa e ela estava sendo bombardeada. Milhões de armas modernas dispararam contra ela. Pareciam metralhadoras que não paravam de descarregar. A casa recebeu tiros de canhão e não abalou as suas estruturas. Suas bases foram fortalecidas. E o anjo disse: mesmo que os demônios ataquem aqueles que são firmes em Jesus, eles não conseguirão destruir uma casa construída na palavra. Casa 10. Corpo do sangue. O anjo me levou para a 10ª casa. Na frente dela, nas ombreiras das portas, estava manchada de sangue. A janela estava aberta e o sol irradiava dentro da casa pela janela. Um anjo negro, com uma foice na mão, olhou para a casa e se afastou dela. Então o anjo que estava comigo disse: toda vida que tem a marca do sangue de Jesus é salva e protegida. O sol que você viu é o da justiça e simboliza Jesus. Casa 11. Modo de transformação. O anjo me levou para a 11ª casa, que era feia, torta e fora de lugar. Os anjos com suas marretas começaram a destruir aquela casa. Tudo foi demolido: bases, colunas e estruturas. Os anjos fizeram aquela casa perfeita. Os fundamentos eram espirituais. Eu nunca vi essa estrutura na terra. Era um lar celestial, tudo foi refeito com medidas perfeitas. As bases estavam certas. O homem que trajava a veste branca, ao ver esta bela casa, veio morar lá dentro. O anjo disse: a transformação de Deus é perfeita na vida de todas as pessoas. Toda essa demolição é um processo doloroso, que faz parte da mudança no homem. Casa 12. Corpo da Santidade. O anjo me levou para a 12ª casa. Ela brilhava, porque centenas de luzes vinham de dentro. O anjo disse: uma vida santa diante de Deus faz do crente a luz do mundo. Casa 13. Corpo da entrada demoníaca jurídica. O anjo me levou para a 13ª casa. Uma sombra negra estava batendo na porta.
A casa estava perfeita e não havia nada de errado com ela. A porta da casa se abriu sozinha e a sombra entrou. Então o anjo disse: mesmo que o cristão viva uma vida santa, ele pode legalmente abrir a porta do seu coração por seu próprio livre-arbítrio para que os demônios habitem dentro dele. O coração do homem é enganoso. Então acordei desse sonho. Portanto, essas são as revelações que o Senhor Jesus me deu para alertar os cristãos de todas as denominações. Sobre a igreja a qual pertenço, quero dizer a todos os que difamam o ministério, chamando-a de seita: cuidado com as suas palavras. Se fosse uma seita, Jesus teria me falado: a igreja é santa. Até agora não permitimos que louvores mundanos entrem em nossos templos, pois são louvores a seres humanos, cantados por cantores que não são convertidos e que se autodenominam cristãos. Não somos perfeitos e temos erros doutrinários como qualquer outra igreja tem. O único que é 100% santo é Jesus. Ele é a perfeição. Confirmo que esse testemunho é verdadeiro. Que a paz de Deus seja com todos.